Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um comentário da lição bíblica de jovens. Muito obrigado, você que nos acompanhou no trimestre que se encerrou. Estamos começando um novo trimestre, que é o quarto e último deste ano, 2024, com um novo tema, com nova proposta, e eu tenho certeza que vai te abençoar. Estamos diretamente aqui do canal oficial da nossa CEADEB TV oficial. Você que não é inscrito ainda, eu já te convido a se inscrever. Se inscreva, ative o sininho para ser notificado de toda a nossa programação. Você que nos acompanha pela Rádio Vox 105.9, a Rádio do Bem, Deus te abençoe. Aproveita, aumenta o volume do teu rádio, tá? Aí na tua casa, no teu carro, aonde você estiver, para que mais vidas sejam abençoadas e edificadas. Aproveita também, você que já nos acompanha pela CEADEB TV e compartilha com o vizinho, com o amigo, com a igreja, com o grupo que você está inserido, para que mais vidas sejam abençoadas. Tá certo? Deus te abençoe, muito obrigado pela sua companhia todas as semanas. Aqui nessa câmera agora, Alonso, a câmera número 2, eu quero mandar um grande abraço para o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, nossa pastora irmã Lourdes. Nossa igreja não tem pastora, mas carinhosamente essa mulher de Deus tem sido uma grande líder para as mulheres da nossa igreja aqui, a Assembleia de Deus de Salvador, de todo o estado da Bahia. Deus abençoe grandemente a toda a família do nosso pastor presidente, a toda a diretoria da nossa CEADEB, tá? Todos os pastores, todos os diretores, todos aqueles que fazem parte dessa grande igreja. Nós estamos começando mais um trimestre, como eu falei, e esse tema geral é Alcance o Futuro Feliz e Seguro, Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Eu já começo esse comentário fazendo uma pergunta. Sabedoria, conhecimento, experiência, são a mesma coisa? Ou são coisas diferentes, distintas? É o que nós vamos ver no estudo desta lição. Tenho certeza que vai servir de grande edificação para você, tá certo? Esta lição é a lição de número 1, ministrada no dia 6 de outubro. Aproveito também para te fazer uma pergunta. Você já foi lá na urna votar? Já foi lá fazer a escolha pelo seu candidato a prefeito, candidato a vereador? A presbiteria está aqui fazendo os sinais aqui. Eu vou votar nele, viu, gente? Apesar que ele não é candidato. Mas vá, exerça o seu papel de cidadão, tá bom? E faça a melhor escolha, certo? Ore, converse com Deus, apresente a Deus a necessidade do seu município, da sua cidade, e a escolha que Deus te orientar, eu tenho certeza que será a melhor. Bom, a lição de número 1, ministrada em todas as igrejas evangélicas da Assembleia de Deus. Tem algumas igrejas co-irmãs que, mesmo não sendo nosso ministério, utilizam muito esta lição, a lição da Escola Bíblica Dominical, que é produzida pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. Eu quero aproveitar, presbiterias, hoje para mandar um grande abraço para os irmãos que estão nas penitenciárias, isso mesmo, que estão lá, mas que fizeram aliança com Cristo. Que Deus continue guardando, continue confirmando as vossas vidas, e nesse processo de libertação, o Espírito Santo é a pessoa mais propícia para te ajudar a deixar as velhas práticas, os velhos hábitos. Continua crendo, que Deus abençoe, tá bom? Temos uma equipe aqui em Salvador abençoada de irmãos e mulheres que fazem um trabalho diuturnamente, de segunda a sexta, pregando a palavra ali dentro. Deus abençoe a equipe Missões do Cárcere da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Tem a irmã Ana, tem o presbítero, o pastor Hamilton, o presbítero Antônio, a missionária, irmã Alessandra, Prudêncio, o irmão Evilásio, o diácono Antônio, o presbítero Cristiano, o evangelista Magno. Assim, uma equipe muito grande de irmãos que estão ali trabalhando. Continue orando para que Deus continue dando vitória a esses irmãos e sabedoria para ganhar almas para Cristo, tá bom? Mas o tema nosso é o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. O texto principal encontra-se em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Está assim escrito: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O resumo da lição:
o livro de Provérbios é um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. Vejamos aqui que a nossa lição ela tem um objetivo, esses objetivos são muito claros e específicos, que é o que almejamos alcançar com essa aula na vida dos nossos alunos. E o primeiro objetivo é apresentar um panorama geral do livro de Provérbios, como é que está escrito, qual é a forma da escrita, né? Compreender a composição e escritura do livro de Provérbios e refletir a respeito do convite e o chamado à sabedoria no livro de Provérbios. Ok, gente? Vamos lá, então. O texto bíblico encontra-se no livro de Provérbios, no capítulo 1, do versículo 1 ao 7, e depois vamos para o versículo 20 ao 23. Vejamos a leitura. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Versículo 6, para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A suprema sabedoria, altissonantemente, clama de fora pelas ruas, levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecerás o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Esse é o texto que é a leitura bíblica em classe que nós fazemos e a introdução, que é a perspectiva do escritor e comentarista dessa lição. O que é a sabedoria? Há um manual para como viver, como devemos nos relacionar com Deus, com nós mesmos, com a família, com a sociedade. Essas questões farão parte deste trimestre em que o livro de Provérbios é o nosso objeto de estudo. Antes de nós comentarmos o primeiro tópico, eu gostaria, Alonso, aqui na câmera 1, de dizer o seguinte: a lição passada nós falamos sobre Daniel, sobre os conselhos para uma vida sábia, prudente. Observe que agora a gente continua com uma lição que vai dar continuidade à maneira como a gente vai se relacionar. Primeiramente conosco mesmos, né, conosco mesmo, depois com Deus, depois com a família, com os amigos, enfim. Como é que eu me relaciono? Algumas pessoas têm tido muitos problemas, diversos, e alguns desses problemas se dão por causa do relacionamento. A forma como trata, a forma como se comporta, a forma como entra, como sai. E algumas pessoas estão fechando, inclusive, portas pela forma como se conduz. E o livro de Provérbios vai nos mostrar que, se tivermos a prudência, seremos exitosos e alcançaremos grandes frutos pela postura qual nós assumimos e nos comportamos. Esse primeiro tópico, irmãos, um livro para a vida, nós vamos falar em 3 partes sobre a arte de viver, ainda falaremos sobre o que é a sabedoria e, por fim, literatura de sabedoria. Vejamos então o que é a arte de viver. Enquanto o livro de Salmos apresenta lições para a nossa vida espiritual, o livro de Provérbios é um conjunto de conselhos que traz ensinamentos valiosos para a nossa maneira de viver com Deus, com nós mesmos, com a nossa família e com a sociedade em que estamos inseridos. Então, o livro de Salmos, nós temos várias orientações de como ter uma vida espiritual avivada, uma vida espiritual pautada em Deus, diferentemente do livro de Salmos ou de Provérbios, que vai nos dar orientações para os relacionamentos, né? Eu diria que o primeiro de todos é o relacionamento intrapessoal.
Aqueles que não conseguem se aceitar, aqueles que não conseguem administrar os seus conflitos, tecnicamente, eles terão problemas no relacionamento extrapessoal, né? Eu tenho um intrapessoal comigo mesmo e o relacionamento com outras pessoas, esses relacionamentos serão atingidos na medida em que eu não me aceito e que eu não supero os traumas, as dificuldades que vivi, as frustrações que passei. Então o livro de Provérbios vai nos orientar como ter essa relação, esse relacionamento pessoal com outras pessoas de maneira sábia e eficaz. Provérbios deve ser lido como uma receita que traz um segredo para cada momento da vida. Fato. Alguns versículos de Provérbios, como Provérbios 15, versículo 1, a palavra branda desvia o furor, a dura suscita a ira, são provérbios que nos orientam e nos mostram como devemos nos comportar. E uma vez que a gente tem essas receitas, há uma tendência de que a gente acerte mais do que erre. Quando alguém vai, por exemplo, a um médico e o médico lhe receita, dá uma receita, uma orientação de uma medicação ser tomada, se a pessoa toma aquela medicação, automaticamente a pessoa consegue alcançar a saúde que tanto almeja. A mesma coisa é o livro de Provérbios. Se usarmos essas receitas, a nossa vida e as suas relações pessoais serão, com certeza, melhores e mais abençoadas e longevas. Provérbios nos ensina a ser realistas, prudentes e cuidadosos, sabendo que devemos ser instruídos por Deus para caminhar, começando sempre em Deus. Como a vida do homem, ela começa em Deus, depende de Deus, Provérbios vai nos orientar com ensinamentos que são realistas, inclusive de pessoas, Alonso, aqui, que fracassaram, que erraram e que Deus permitiu que estivesse aqui para que a gente não cometa esses mesmos erros. Não é que Deus estava querendo que a gente copiasse, na verdade, para que a gente evite cometer os mesmos erros que foi cometido por alguém. A gente sabe que alguns homens erraram, como Moisés, ao tocar a rocha quando não deveria, Davi, quando fez algo que não agradava a Deus. Ali não é que Deus quer que a gente copie, ali Deus está permitindo que esteja na Bíblia para que a gente fuja de realizar e praticar aquilo que eles praticaram, que não era agradável aos olhos de Deus. O que é a sabedoria? Sabedoria é a habilidade de viver no meio de qualquer circunstância, sem perder de vista as virtudes que identificam o modo justo e reto de quem serve a Deus. Escuta uma coisa, sabedoria não se encontra em faculdade. Sabedoria não se encontra em curso pré-vestibular, pós-graduação. Sabedoria não se encontra em cursos de extensão. Sabedoria só pode ser mediante oração, leitura da palavra de Deus, uma vida diária devocional e, além do mais, pedindo a Deus, como diz Tiago. Há alguém dentre vós que tem necessidade de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhes improspera ou não lhes lança em face, em rosto. Observem que essa habilidade que Deus vai dar para que a pessoa consiga viver em circunstâncias diferentes e ela passe bem e viva bem. Lembram de José, lá no Egito? José tinha um espírito de sabedoria que Deus lhe dera. Tanto é que quando o rei tem aquele sonho das vacas magras, as vacas gordas, espigas magras, espigas viçosas, ali Deus lhe dá a sabedoria. Inclusive nós temos o dom da sabedoria, ou de palavra de sabedoria, para que a pessoa saiba viver nos momentos difíceis. E foi o que José fez. Ó rei, 7 anos de escassez, 7 anos de fartura, vai produzir muito o Egito, e 7 anos de escassez. E o rei lhe pergunta, o que eu devo fazer? Eu aconselho o senhor fazer silos grandes para armazenar, e quando chegar o ano de escassez, a gente está aqui municiado de alimento. E foi isso que ele fez. Então Deus tem dado ainda sabedoria ao seu povo para viver em um mundo que está deteriorado, perdido, e é isso que Deus espera que você tenha. Excelência, espírito de sabedoria para viver num mundo tão caótico. Sabedoria não está ligada à informação
ou ao conhecimento. Foi o que eu falei, não está ligado a cursinho pré-vestibular, faculdade, nada disso. Mas a habilidade de aplicar o conhecimento para superar um problema de vida. Então, às vezes nós vamos para a faculdade, adquirimos o conhecimento através dos estudos, através das leituras, mas é necessário mais do que o conhecimento, a sabedoria para utilizar o conhecimento que Deus tem nos dado. E eu te pergunto, você tem tido sabedoria? Tem ido para a faculdade, tem feito grandes cursos, se capacitado muito, mas e você tem sabedoria? Como é que você administra os problemas, os conflitos que você se envolve? Os conflitos que estão à sua volta, como é que você se resolve? Precisa ter sabedoria. Aleluias! Vejamos então agora o que é literatura de sabedoria. Ao lado de Jó, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Provérbios, é um livro literário da sabedoria ou sapiensal. Na divisão da Bíblia hebraica, né, na Bíblia do judeu, nós temos essa separação e eles estão dentro desse livro chamado livro de sabedoria ou sapiensal. E, muito embora a gente perceba que em Cantares de Salomão uma linguagem muito romântica, mas está dentro de um livro de sabedoria, e observe que Cantares de Salomão, aquela linguagem que existe em Cantares de um homem para uma mulher, isso mostra inclusive a forma como os casais devem tratar um ao outro, né? O reconhecimento, a valorização. Então, por isso, está dentro desse compêndio que nós chamamos de literatura de sabedoria ou sapiensal. Literatura preocupada com a sabedoria prática, aplicada diariamente às circunstâncias da vida. Vejam só, essa literatura vai nos orientar como devemos nos relacionar com Deus. Qual é o tipo de relação que eu tenho com Deus? Tem pessoas que têm uma relação com Deus de distância, como se Deus estivesse muito longe. E na verdade não é. A Bíblia diz que Deus está perto daqueles que o invocam. Deus é Deus de longe, mas é Deus de perto. Como é que nós devemos nos comportar, né, conosco mesmo? Eu me aceito? Eu não tenho traumas? Eu consegui superar? Tem pessoas que acham que são feias, que o cabelo é ruim, que os olhos são feios, que a orelha é assim, o cabelo é assado. Mas, na verdade, precisa se relacionar bem com você mesmo. Quem não se relaciona bem consigo mesmo, geralmente transfere para as pessoas que estão à sua volta as suas mágoas, suas frustrações, né? As suas incompreensões. Com os nossos pais, como é que a gente se relaciona? Qual o relacionamento? Tem filhos que não obedecem pais. Tem pais, por exemplo, também que provocam os filhos, mas ainda que isso aconteça, a Bíblia diz que o filho deve obedecer e reverenciar e honrar os pais. Como devemos relacionar com o próximo? Essa relação com o crente eu trato como? Com o ímpio eu trato da mesma forma? Esses relacionamentos, a Bíblia, ela vai nos orientar. Inclusive, o livro de Provérbios fala de algumas orientações que ele nos traz, uma do fiador. Tem pessoas que às vezes estão entrando em problemas sérios porque está sendo fiador de alguém. E o livro de Provérbios já nos aconselha sobre isso, né? Qual é o sentido da vida? Por que eu estou nessa vida? Eu vim aqui nessa vida para quê, Alonso? Nessa câmera 1. Você sabe por que você veio essa vida? Porque foi que Deus te mandou? E vale a pena servir a Deus? Você não está aqui por acaso. Você não é a obra do acaso ou um acidente. Não. Deus te trouxe para aqui com um propósito. O que é necessário fazer é pedir a Deus para que Deus nos mostre. Senhor, o que é que o Senhor espera que eu faça? O que é que o Senhor espera que eu realize? Qual é o teu propósito? E isso nós só podemos saber através da oração, mediante a uma vida de comunhão com Deus, de devocional, falando com Ele, lendo a palavra, e Deus vai nos orientar. Amém? Vejamos então agora a segunda parte da nossa lição, ou o segundo tópico. E nesse segundo tópico, composição e estrutura do livro de Provérbios, nós vamos falar sobre, na primeira subdivisão desse tópico, Provérbios, autoria e data, né? Quem foi que escreveu, qual foi a data. A estrutura do livro de Provérbios também nós vamos abordar nesse tópico. E aqui, Provérbios, autoria e data, é um ditado ou uma máxima que expressa uma verdade geral. Aqui, no caso do povo hebreu, são verdades bíblicas, né?
inspiradas por Deus, inclusive. Mas aqui no Brasil a gente tem alguns provérbios, né? Me diz com quem tu anda, te direi quem és, quem anda com poucos, farelo come, por aí vai. São provérbios, são ditos populares. Mas no caso aqui da Bíblia, são expressões, são ditados, são máximas que são inspirados por Deus e que servem de orientação para a igreja e que servem de orientação para o jovem. Entretanto, os que estão presentes na Bíblia são inspirados por Deus, uma interpretação de um ensino ético da fé do povo de Israel. Então, esses provérbios, né, esses ditados, essas máximas, além da inspiração, eles eram baseados na palavra, eram éticos, tá? E que servia para nortear a nação de Israel. E como nós somos hoje o Israel de Deus, temos que ter um livro como esse, como um livro de cabeceira, para que a gente se livre de certos problemas baseados justamente na palavra de Deus. A maioria dos provérbios são de autoria de Salomão, tá? Salomão escreveu mais de 50% desses provérbios. Temos também o árabe Agur, que escreveu alguns, né? Temos um outro não israelita, Lemuel. Lemuel também é um que não era da nação de Israel, mas que escreveu alguns provérbios. E, por fim, ainda existe um autor desconhecido, que quem fez o compêndio, né, do Antigo Testamento não conseguiu identificar quem foi o escritor, mas, mediante a orientação de Deus, foi possível que estivesse no livro de Provérbios, mesmo não sabendo quem foi o seu autor. Tá? Já a data aproximada de sua composição é de 970 a 700 anos antes de Cristo, antes do exílio dos judeus. Então, quando a nação de Israel vai para o exílio, já tinham esses provérbios como uma forma até, e eu entendo que foi Deus que permitiu, para que eles seguissem esses conselhos práticos, até para que melhorasse a sua vida, não só no período do cativeiro, mas pós o período do cativeiro também. A estrutura do livro de Provérbios. Devemos destacar que o livro de Provérbios foi escrito como poesia hebraica. Se nós formos fazer um paralelo, uma comparação com a poesia aqui, ó Lúcio, na câmera 1, um paralelo, uma comparação com a poesia e a forma como a literatura brasileira trata a poesia, não vai parecer em nada. Porque aqui no caso da poesia brasileira nós temos métrica, rima, né? No caso da poesia hebraica, não. Tá? Mas não é porque não se parece com o caso da literatura brasileira que a gente vai dizer que não é poesia. Para a nação de Israel, o formato da poesia, a forma como eles se expressavam poeticamente, está aqui dentro do livro de Provérbios. Vejamos que, por isso, observamos muitas comparações, contrastes e paralelismo como elementos bem peculiares da poesia hebraica. Vamos abrir aqui o capítulo 7 de Provérbios. Vejamos 7 de Provérbios, versículo 20. Observe isso aqui para você ter uma noção desse paralelismo, né, dessas comparações, desses contrastes. O capítulo de número 7 de Provérbios, o versículo é o 20 ao 27. Vejamos isso aqui. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Observe, irmãos, que aqui, esses versículos do livro de Provérbios, está orientando o jovem para ter cuidado com a mulher adúltera, com a meretriz, que aparentemente, quando o homem ou a mulher são levados apenas pela emoção, pelo sentimento, e ele não age com a razão,
ele está propício a ser levado para o matadouro como boi, né? Como o pássaro que vai para o passarinheiro apenas por querer pegar um alimento. A propósito, quando eu era criança, Alonso, eu era bom de caça. Só Deus sabe. E algumas vezes a gente amava algumas arapucas para poder pegar passarinho. Eu lembro meu pai pastoreando a cidade de São Gonçalo dos Campos, e a gente ia ali para umas roças que tinham ali perto da cidade, e às vezes eu ia com um badog, com um estilingue, ou então eu ia, amava uma salpão, botava comida para poder pegar o passarinho. E às vezes eu me lembro que chegava em casa feliz, meu pai, não, crente não cria passarinho, pode soltar. E eu tinha que soltar, Alonso, aqueles passarinhos. Mas observa, e eu ficava observando que às vezes alguns deles, eles eram atraídos pelo alimento que estava dentro ali, em facilidade dentro do assalpão. E é o que acontece. E aqui nós temos o livro de Provérbios orientando que o jovem precisa estar atento. E ao invés de agir apenas pela emoção, ele utilize a razão. Nós somos diferentes dos demais animais, porque nós utilizamos a razão como um diferencial para discernir o que é certo e o que é errado. E é isso que nós temos aqui no livro de Provérbios. Sendo assim, os estudiosos estruturam o livro de Provérbios em 3 principais divisões. Do capítulo 1 ao capítulo 9, os discursos. Do capítulo 10 ao 29, nós temos coleções de provérbios. E do capítulo 30 e 31, apêndices. Tá? Essa é a divisão do livro de Provérbios. Mas nós vamos agora, Alonso, para o nosso rápido intervalo. Eu volto aqui, tem um coffee breakzinho ali, Alonso? Um cappuccinozinho, se puder, é de Deus, viu? Aliás, não, eu quero um chazinho daquele, você pode desse? Pronto. Quando o nosso irmão Alonso, hoje, nosso ajudante está aqui nos ajudando, e vai providenciar um chazinho daquele abençoado, eu quero mandar um alô especial para os nossos professores que estão nos acompanhando, para os nossos irmãos que nos seguem aqui pela CEDEP TV Oficial, tá? E aquele que não segue, que está passando pela primeira vez, que você possa se inscrever. E isso, esse daí, esse mesmo, viu, Alonso? Isso é bênção. Então, queridos, se puder botar um pouquinho de açúcar, viu, Alonso? Não precisa ser muito, não. Mas, você que está nos assistindo pela primeira vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue, né, e compartilhe com outros irmãos. E eu quero lembrar os irmãos que agora, no dia 24 a 27 de outubro, nós teremos aqui no SECBA o Simpósio Nacional de Missões. Serão dias assim memoráveis. Nosso pastor presidente, pastor Domínio, vai estar, toda a equipe da Sename vai estar aqui, pastor Saulo Gregório, pastor Zedequias Trajano, missionária Sônia Mendes, uma mulher de Deus, homens de Deus, pastor Álvaro Sanches, homens que têm uma experiência muito grande, pastor Jair Felisbino, né? Um grupo de pastores, missionários, que tem uma vasta experiência em missões, estará aqui conosco, nos ministrando a respeito da importância da igreja fazer missões, sejam elas transculturais, monocultural, ou quem sabe até missões urbanas e nacionais. Lembro ainda que o pastor Éder Toledo também estará aqui, e serão momentos maravilhosos. Deus vai operar poderosamente, eu tenho certeza disso, não tenho sombra de dúvidas. E você pode estar conosco aqui, participando desse grande evento. Tá bom, queridos? 24 a 27 de outubro. Pastor, tem custo? Tem. Apenas R$120, lá pelo link da inscrição da Sename, na própria Sename, você pode escrever, e pelo cartão você consegue dividir em 3 vezes. Baratinho, tranquilo, para que você possa se alimentar e aprender um pouco mais de missões. Eu quero convidar toda a Bahia para estar aqui conosco. Não fique de fora, venha 24 a 27 de outubro e Deus vai te abençoar poderosamente, tá certo? Você que é secretário de missões, você que é coordenador de missões, você que é pastor, você que é obreiro, você que ama missões, que quer aprender um pouco mais, esteja conosco aqui. E Deus vai te abençoar, tá bom? Eu quero mandar um alô também muito especial para os nossos professores de toda a Bahia que nos acompanham. Cadê, Alonso? Esqueceu, profeta? Ô, profeta, o chá? Terminou, não? Depois? Que hora? Não, pois agora, pode trazer. Que Alonso, irmãos, é a primeira vez que ele está aqui comigo, ele achava que ia para depois do... É agora mesmo, Alonso, pode vir aqui. Alonso, irmãos, é uma bênção, viu? Ele é o velho do pastor Valdomiro ali na Liberdade. Pode vir, chega aqui, para o pessoal ali ver.
Chega aqui, poxa, Alonso, dá uma parte de Bolívar, chega aqui, pronto. Aqui é o Alonso, viu, irmão? Cadê a colherzinha, Alonso? Rapaz, eu tô sem moral aqui, né, Alonso? Jesus amado. Mas vamos lá. Meus amados irmãos, como está a sua escola bíblica dominical? Você tem utilizado os métodos ativos, sabe? Já ouviu falar sobre métodos ativos da escola bíblica dominical? Você tem utilizado, por exemplo, os materiais extra classe para que a sua aula fique mais dinâmica, né? Estudo de caso, por exemplo. Você pode também utilizar as redes sociais, né? Complementando matérias que são extra classe para que a sua aula seja uma bênção. Se você não faz, podemos aprender isso agora no último Congresso Escola Bíblica Dominical e é uma bênção. A sua aula fica muito interessante e muito participativa, inclusive, com debates. Você pode promover fóruns dentro da classe com os alunos, né? Equipes para debaterem um assunto. Por exemplo, vai se falar sobre o assunto aborto. Cria-se um júri ali dentro da classe, né? Primeiro, separa lá um juiz, um advogado de acusação, de defesa, né? O júri, traz alguém que está sendo condenado, um advogado para defender. São métodos que você pode utilizar que a sua aula vai ficar bem dinâmica. E eu tenho certeza que os alunos irão amar e não vão querer perder a escola bíblica dominical. Tem alunos que não vão à escola bíblica dominical porque a aula está sendo monótona, muito chata. Então, além de ter um conteúdo, traga um bom conteúdo, estude, ore, peça a Deus direção e utilize os métodos eficazes para que a sua aula seja uma bênção. Tá bom? Vamos lá? Convite é a terceiro tópico da nossa lição. Convite chamado à sabedoria. Esse tópico está dividido também em 3 partes, né? Propósito do livro de Provérbios, tudo começa em Deus, versículo 7, e escolha a sabedoria. Provérbios 1, capítulo 20 ao versículo 23. Vejamos então o propósito do livro de Provérbios. Destacamos pelo menos 3 expressões que revelam esse propósito. Primeiro, conhecer a sabedoria e a instrução. Então, uma coisa é conhecer, depois sabedoria e depois instrução. Esses são pelo menos 3 propósitos do livro de Provérbios. Podemos afirmar que o propósito do livro é instruir os jovens, moldando o caráter de acordo com os valores atemporais de Deus. Esse é um propósito muito interessante desse livro, que é moldar o caráter, né? A Bíblia diz: não vos conformeis, não vos amoldeis aos padrões do mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. E aqui, o crente, o jovem que tem o seu caráter moldado pela palavra, é atemporal de Deus, ou seja, Deus não tem tempo. O que Deus estabeleceu lá para a nação de Israel que estava no Egito, lá no deserto, que era pecado, continua sendo pecado. Deus não é relativo, Deus é absoluto. Cuidado com essas teorias diabólicas, essas metodologias, inclusive das faculdades públicas, que querem relativizar a fé cristã. Ok? Mesmo sendo um livro tão antigo, tem muito a dizer a você, pois trata de questões que são atemporais, são eternas. Elas não brotam da esfera externa, mas das questões do coração, que todo jovem apresenta em qualquer contexto que se encontra. Então, esse livro, mesmo tendo assim uma longevidade do tempo da sua escrita para os dias atuais, ele continua sendo atual. Não é pelo fato de ter sido escrito há alguns anos, há longos anos atrás, que ele perdeu o seu valor. Eu digo para você, um livro didático que você usa num ano, no ano seguinte ele já não tem mais valor. Eu observo com os meus filhos que eu compro livros para eles um ano, no outro ano já tem que ser um livro totalmente diferente. O assunto ele está em constante mudança e renovação. Aqui não. A Bíblia continua a mesma Bíblia, com a mesma eficácia, com o mesmo poder. Tá? Não importa se é antigo, porque aqui essa Bíblia e esses textos de Provérbios vão tratar de assuntos atemporais, eternos. E o que Deus cobrou para a nação de Israel para que a nação de Israel se salvasse é o mesmo que Deus cobra para a nação chamada igreja, a igreja de Cristo dos dias atuais. Tá bom? Então, que a gente possa ter esse livro como um manual de cabeceira para se
se conduzir, se comportar através das suas orientações. Tudo começa em Deus. Uma das lições preciosas deste livro é que a sabedoria começa em Deus. Verdade. Nós não temos como ter sabedoria distante de Deus. Deus é fonte. Deus é em Deus que emana a sabedoria. Então, na medida que eu vou me aproximando de Deus, eu vou tendo sabedoria. É impossível o homem que está no mundo ter sabedoria. Ele pode ter agilidade, ele pode ter uma facilidade para fazer alguma coisa, mas sabedoria só em Deus. Fora de Deus não há sabedoria. Então, essas lições preciosas deste livro, elas estão centradas e oriundas em Deus. Ela se inicia com o temor do Senhor, isto é, a reverência a Deus, o amor para com Ele, a confiança nele e a humildade. Todo mundo que se aproxima de Deus, irmãos, teoricamente e logicamente vai temer ao Senhor. E diferente do que muita gente pensa, que temor ao Senhor é medo. Tem pessoas que não fazem as coisas porque tem medo. Não é medo. Estamos falando de temor. Quem se aproxima de Deus vai temê-lo. E esse temor vai gerar reverência. Tem gente que é tão reverente, chega na igreja, até a forma de estar na igreja é diferente. Tem gente que chega na igreja, espalhafatoso e faz uma... Não, o crente que teme a Deus, ele tem reverência na casa do Senhor. Ele chega na casa do Senhor, ele ora, ele lê a palavra, ele ouve a palavra, mas sempre com reverência, como o salmista diz, que guardou, né? Guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor. Está falando dessa reverência. E tem muitas pessoas que não têm reverência, são irreverentes, questionadoras, trazem problemas, confusão. Mas graças a Deus que o livro de Provérbios nos ajuda a sermos, primeiro, tementes, reverentes a Deus, amarmos a Ele sobre todas as coisas. Tem crente que só vai na igreja quando não tem outra coisa para fazer em casa, quando não tem outra obrigação para fazer, quando não tem outro compromisso com os amigos. Aí sobrou um tempo vago, ele vai para a igreja. Mas quem ama a Deus, independente de chuva, de sol, ele está na casa do Senhor, não perde escola bíblica, não perde culto, isso demonstra o seu amor para com Ele. Confiança em Deus. Quem se aproxima de Deus começa a confiar. Assim como nessa relação interpessoal, entre pessoas, por exemplo, a relação entre mim e Alonso, ela só pode gerar confiança quando eu passo a conhecê-lo. Não é isso? A mesma coisa é com Deus. À medida que eu vou conhecendo, que eu vou falando com Ele, que eu vou lendo a palavra, eu vou cada vez mais confiando nele. Você confia nele? Se você confia, isso demonstra de que de fato você teme ao Senhor. E finalizando, humildade, irmãos. Quando eu vejo alguém soberbo, deixa eu passar para essa câmera aqui, Alonso, ó, a câmera 1. Quando eu vejo alguém soberbo, irmãos, de fato essa pessoa está distante de Deus. Porque Deus, enquanto Cristo aqui na terra, foi um dos homens mais humildes que já teve. E deixa eu te lembrar uma coisa, humildade é sinônimo de santidade. Quanto mais eu me torno humano, quanto mais eu me torno santo, eu me torno humilde. Tem pessoas que parecem que o mundo gira em torno de si, e não é verdade. Nós não somos o último biscoito do... Como é que fala, Deus? A última bolacha do pronto, a última bolacha do pacote. Não. Nós somos apenas alguém que Deus nos enviou para aqui com um propósito. A tua humildade pode abrir portas, como a tua arrogância pode fechar portas. Então, quem se aproxima de Deus vai se tornar humilde. Eu tenho tido assim algumas experiências. Eu tenho hoje congregado com o pastor Valdomiro aqui na sede da nossa igreja aqui na Paralela, e eu percebo a sua humildade, sua simplicidade. Alguns líderes já acham que são donos, que mandam, que podem, que são poderosos. Mas quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente tem essa essência da humildade, do temor, da sabedoria. E é isso que nós alcançamos, porque tudo começa em Deus. Aleluias! Observe outra coisa a mais. Princípio se refere ao que vem primeiro, às condições elementares para dar qualquer passo adiante. Então, quando a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio, ora, quando eu temo ao Senhor,
automaticamente eu estou adquirindo condições elementares para que os meus passos sejam bem-sucedidos. Me aproximei do Senhor, eu estou tendo um princípio. Como é que Cristo agiria se Cristo tivesse a minha condição? Tá bom? Outra coisa, não há atalhos. Tudo começa em Deus. Cuidado, irmãos, com os atalhos. Tem muita gente pegando atalho na vida e se dando mal. Se eu puder te aconselhar, cuidado com os atalhos. Certo? Eu não tenho tempo até para falar muito mais sobre isso aqui, mas cuidado com os atalhos da vida. Terceiro e último subtópico, escolha a sabedoria, Provérbios capítulo 1, versículo 20 ao 23. No versículo 20, a sabedoria é como uma mulher que clama de fora, isto é, nas ruas, nas avenidas, nas praças, ou em qualquer lugar que o jovem esteja, confrontando diariamente ou diretamente. Até quando vocês serão ingênuos? Insistiram em sua ingenuidade. Observe o versículo 20, que coisa interessante. E aqui, nessa linguagem poética, né, colocando como se a sabedoria fosse uma mulher, perguntando para os jovens, até quando vocês vão ficar nessa ingenuidade, não vão amadurecer, não vão olhar com outros olhos, com uma outra perspectiva, tá bom? O ingênuo ou nécio carece de prudência e entendimento, não tem convicção própria e por isso segue o caminho de qualquer insensato. Os ingênuos, a gente percebe que algumas pessoas são ingênuas mesmo, né? Mas essa ingenuidade, e aqui no sentido de nécio, aquele que perdeu a razão, né? Ele carece da prudência do entendimento. Há um provérbio popular que diz assim, canja de galinha e prudência, alguma coisa assim, não faz mal a ninguém. E essa é uma grande verdade. O crente precisa ter prudência, ele precisa ter entendimento, fazer a leitura de tudo. Estão te levando, te induzindo. E tem pessoas que às vezes erram porque foram induzidas, foram levadas. E finalizamos dizendo que Provérbios nos convida a amadurecer, a fim de trilhar o caminho da prudência e da responsabilidade. Tem pessoas, irmãos, que infelizmente a sua idade física não é a mesma idade biológica. Ou a sua idade física não é a sua idade psicológica. Eles têm 40 anos de idade, mas a sua idade psicológica é de alguém de 15 anos. Você precisa amadurecer. Jovem, você que está me assistindo, me ouvindo, amadureça com os conselhos práticos do livro de Provérbios, orando, falando com Deus, tá? E se você conseguir amadurecer, eu tenho certeza que o caminho que você vai trilhar será um caminho de prudência e de responsabilidade. E Deus te fará próspero e grande. Amém? Finalizamos a nossa lição de hoje, querido Alonso. Nesta lição introduzimos o estudo do livro de Provérbios, vimos algumas particularidades desse livro sagrado, sua organização e propósito. Entretanto, o mais importante é atender ao convite, ao chamado que o livro nos faz para viver em sabedoria. Então, você deseja crescer em sabedoria? É uma pergunta e nós vamos finalizando por aqui. Crendo em Deus, que se Ele não voltar, semana que vem estaremos de volta. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e um grande abraço. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.